Você já se perguntou se algum dia poderá abraçar novamente aquela pessoa que já partiu, aquele abraço que ficou apenas na memória, o sorriso que nunca mais verá pessoalmente? Essa é uma dor silenciosa que milhões carregam todos os dias. Mas, e se eu te disser que a Bíblia traz uma promessa que muda completamente essa realidade? Um dia, a saudade será transformada em reencontro, e a separação que parece definitiva hoje não terá mais poder sobre você. Imagine poder rever seu pai, sua mãe, um amigo querido, ou até mesmo alguém que partiu antes de você nascer e nunca mais se despedir. Parece impossível, mas as Escrituras nos dão pistas de que existe esperança além da morte. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como essa promessa se revela em palavras de Paulo, nas promessas de Jesus e nas visões de João no Apocalipse. Fica comigo até o final, porque isso pode mudar a forma como você lida com as pessoas e vai te ajudar a fazer as melhores escolhas na sua vida. E para continuarmos essa jornada de crescimento juntos, inscreva-se no canal. Muito obrigado. Todos nós já sentimos ou vamos sentir a dor de perder alguém que amamos. É um vazio que parece impossível de preencher, uma tristeza que aperta o peito e deixa a sensação de que nada mais terá sentido. A Bíblia reconhece esse sofrimento e não tenta esconder a realidade da perda. Ela mostra que é natural sentir falta, chorar e sentir saudade, mas, ao mesmo tempo, nos dá uma esperança que vai além da dor do momento. O luto é uma etapa importante, porque nos ajuda a lidar com o que ficou, com as lembranças, com os momentos vividos ao lado de quem partiu. No entanto, essa tristeza não precisa ser permanente. A palavra de Deus nos lembra que a morte não tem a última palavra e que existe uma vida que não termina, uma promessa de reencontro que nos dá força para seguir adiante. Quando sentimos o peso da ausência, é fácil pensar que nunca mais veremos aquela pessoa querida, mas a Bíblia nos assegura que esse afastamento é temporário. A dor da separação nos faz valorizar ainda mais cada instante vivido, mas também nos prepara para entender que o amor verdadeiro não acaba com a morte. Ele é mais forte, atravessa o tempo e o espaço e nos conecta de maneira eterna àqueles que partiram. Ao compreender isso, a saudade deixa de ser apenas um peso e se torna uma lembrança cheia de esperança, porque sabemos que um dia haverá o reencontro prometido por Deus, um momento em que todas as lágrimas serão enxugadas e nenhuma despedida mais existirá. O apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18, escreve para confortar aqueles que estão entristecidos pela perda de seus entes queridos. Ele começa explicando que não devemos nos entristecer como quem não tem esperança, porque aqueles que morreram em Cristo não estão perdidos, mas ressuscitarão primeiro. Essa é uma promessa que traz alívio e confiança. A morte não é o fim, mas apenas uma etapa até o grande reencontro. Paulo continua dizendo que, depois disso, os que ainda estiverem vivos serão reunidos com os que ressuscitaram, e todos juntos permanecerão com o Senhor para sempre. Essa união é mais do que palavras bonitas, é uma certeza trazida pela palavra de Deus, mostrando que a separação causada pela morte é apenas temporária, e que todos os que creem em Cristo experimentarão a alegria de se reencontrar. É difícil imaginar a profundidade dessa união, mas o texto deixa claro que será um momento de consolo, paz e alegria, sem mais dor ou lágrimas. Paulo incentiva os cristãos a se confortarem uns aos outros com essas palavras, lembrando que a esperança é real e que o amor que sentimos por aqueles que partiram não será apagado pela morte. Compreender isso transforma a forma como lidamos com a perda. A tristeza ainda existe, mas agora há uma luz no fim do caminho. A promessa de que a morte não terá a última palavra. Saber disso
nos dá força para viver com fé, caminhar com coragem e esperar pacientemente pelo momento em que todos os que amamos estarão novamente juntos, celebrando a vida eterna que Deus preparou para aqueles que nele confiam. Antes de partir, Jesus deixou uma promessa que traz esperança e consolo para todos que o seguem. Em João, capítulo 14, versículos 1 ao 3, ele disse: "Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Essas palavras mostram que Jesus não nos deixaria sozinhos, mesmo após sua partida. Ele prometeu preparar um lugar para cada um de nós, garantindo que o reencontro com aqueles que amamos será possível e definitivo. Isso significa que a eternidade não será vivida isoladamente, mas em comunhão, sem despedidas ou separações, onde todos que escolheram segui-lo estarão juntos. A promessa de Jesus nos dá segurança e esperança, lembrando que a morte não é o fim, mas uma passagem para um encontro preparado pelo próprio Senhor. Cada lágrima, cada saudade e cada dor causada pela perda de alguém querido encontram consolo nessa promessa. Existe um futuro em que estaremos novamente unidos. É um convite a confiar plenamente, a manter a fé viva, mesmo nos momentos mais difíceis, sabendo que o plano de Deus inclui a reunião com aqueles que partiram antes de nós. Essa mensagem transforma a maneira como enfrentamos a ausência, nos dá força para seguir e nos lembra que o amor verdadeiro não termina com a morte. Jesus garantiu que ninguém seria esquecido, que cada pessoa amada que já partiu está reservada em seu coração e que um dia a separação será apenas uma lembrança distante, substituída por um reencontro eterno, repleto de alegria e paz. No livro do Apocalipse, capítulo 21, João nos apresenta uma visão impressionante do futuro que Deus preparou para aqueles que o seguem. Ele descreve um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais lágrimas, dor ou morte. É uma imagem poderosa que nos revela não apenas o reencontro com os que amamos, mas também a promessa de viver em um ambiente de paz, plenitude e alegria constante. Essa visão nos mostra que a eternidade com Deus será perfeita, sem sofrimento, sem despedidas, apenas comunhão e felicidade. Tudo o que causava tristeza e saudade será substituído por uma experiência completa de amor e união. É como se cada lágrima derramada na terra fosse enxugada para sempre, e cada perda que sentimos fosse recompensada com um reencontro cheio de alegria. O Apocalipse nos lembra que essa promessa é real e não apenas simbólica. Existe um plano divino para que todos os que crerem tenham a oportunidade de se reunir com seus entes queridos em um lugar onde a morte não terá mais poder. Essa perspectiva nos fortalece diante da dor, mostrando que a saudade e o luto têm um propósito temporário e que o reencontro será eterno. Além disso, a visão nos convida a refletir sobre a importância de viver cada dia em fé e confiança, sabendo que nosso destino final é estar na presença de Deus, rodeados por aqueles que amamos. A Bíblia, através dessa passagem, transforma a forma como encaramos a perda, oferecendo esperança e consolo, e nos lembrando que o amor verdadeiro não termina com a morte. Um dia, cada coração partido será curado, e a separação se tornará apenas uma lembrança distante, substituída por alegria e união eternas na presença de Deus. Um exemplo profundo de fé e esperança diante da perda está na vida do rei Davi. Quando perdeu seu filho, Davi disse em seu coração: "Ele não voltará para mim, mas eu irei até ele." Essas palavras mostram que, mesmo em meio à dor mais intensa, Davi tinha a convicção de que a vida não acaba no túmulo.
Ele acreditava que a morte não seria o fim do relacionamento com aqueles que ama, mas apenas uma separação temporária, até que o encontro fosse possível diante de Deus. Essa fé de Davi nos ensina que a esperança em um reencontro eterno não é uma ideia distante, mas uma certeza fundamentada na confiança em Deus. Ele sabia que, apesar da tristeza do momento, um dia estaria novamente com o filho que havia perdido, em um lugar onde não existiria mais sofrimento, dor ou despedidas. A história de Davi nos lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos encontrar conforto na promessa de Deus. É um exemplo que nos encoraja a não nos deixar dominar pelo desespero quando alguém querido parte, mas a manter a fé viva, sabendo que o amor verdadeiro atravessa a morte e se mantém intacto diante de Deus. Essa perspectiva transforma a forma como lidamos com a perda, permitindo que a saudade seja acompanhada de esperança e não apenas de tristeza. Davi nos mostra que a Bíblia não apenas reconhece a dor do luto, mas também nos dá caminhos para enfrentá-la com fé. Lembrando que cada vida que amamos tem valor eterno e que, um dia, o reencontro acontecerá, trazendo consolo, alegria e a certeza de que nenhum vínculo de amor será perdido, porque Deus promete a vida eterna a todos que nele confiam. A grande mensagem da Bíblia é que, em Cristo, a morte perde seu poder. Através da ressurreição de Jesus, foi demonstrado que a vida não termina no túmulo e que aqueles que creem nele recebem a promessa da vida eterna. Isso significa que a separação causada pela morte é temporária e que todos que confiam em Cristo têm a garantia de um reencontro com aqueles que amam. Estar em Cristo é a chave para essa certeza. Quem o segue não precisa temer a morte, porque ela não tem a última palavra. A promessa da ressurreição transforma a forma como enxergamos a perda, dando esperança onde antes havia apenas tristeza. Saber que um dia estaremos novamente junto de nossos entes queridos traz conforto e fortalece a fé, permitindo que possamos enfrentar a dor da ausência com coragem e confiança. A Bíblia reforça que a vida eterna não é apenas um conceito, mas uma realidade preparada por Deus para todos que creem em Jesus. Esse ensinamento nos ajuda a perceber que o amor verdadeiro não é destruído pela morte e que os vínculos construídos aqui na terra podem continuar em uma dimensão eterna. A promessa de vida eterna nos dá esperança de reencontro e nos lembra que cada lágrima derramada será enxugada. Por isso, mesmo quando a saudade aperta e a tristeza ameaça dominar o coração, podemos encontrar consolo na certeza de que nada é perdido em Cristo. A morte é apenas uma etapa antes do grande reencontro. Quem confia em Jesus sabe que, em algum momento, todos que já partiram estarão novamente juntos, celebrando a vida, a paz e a alegria que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa é a segurança que a fé oferece e a razão para vivermos com esperança todos os dias. Enquanto o grande dia do reencontro não chega, a Bíblia nos ensina que podemos viver com consolo e confiança, sabendo que nossos entes queridos estão guardados em Deus. Essa certeza nos fortalece, mesmo nos momentos mais difíceis, e nos ajuda a caminhar, mesmo quando a saudade aperta e o coração se sente pesado. Saber que aqueles que partiram estão protegidos e cuidados pelo Senhor nos dá paz e coragem para enfrentar cada dia com fé. É como se pudéssemos carregar no peito a esperança viva de que a separação que sentimos é apenas temporária e que existe um momento planejado por Deus para que todos estejamos juntos novamente. Essa perspectiva transforma a maneira como lidamos com a perda, permitindo que a tristeza seja equilibrada pela confiança na promessa divina. Além disso, nos incentiva a valorizar ainda mais o tempo que temos, os laços que construímos e os momentos compartilhados com aqueles que amamos.
Cada lembrança se torna um tesouro e cada saudade uma ponte que nos conecta à esperança do reencontro eterno. O consolo que a Bíblia oferece não elimina a dor do luto, mas a transforma em força, em fé e em confiança no plano de Deus. Ele nos lembra que o amor verdadeiro nunca acaba e que cada vida é preciosa aos seus olhos. Saber disso nos permite seguir em frente com coragem e serenidade, vivendo com propósito e fé enquanto aguardamos o dia em que a morte não terá mais poder. Quando esse momento chegar, a separação será apenas uma lembrança distante e o reencontro será completo, eterno e repleto de alegria, paz e comunhão na presença de Deus. A morte não é o fim da história, mas apenas uma vírgula antes do reencontro eterno. Hoje, a saudade pode apertar o coração, trazendo lágrimas e lembranças que machucam, mas a Bíblia nos garante que esse sofrimento é temporário. Em Cristo haverá um dia de celebração, em que todas as lágrimas serão enxugadas, todas as dores desaparecerão e ninguém mais será separado daqueles que ama. Esse reencontro não será apenas um abraço passageiro, mas uma união completa e eterna, sem despedidas, sem ausência e sem dor. Cada pessoa que partiu estará presente e o amor que sentimos por elas aqui na terra será vivido plenamente na presença de Deus. Saber disso transforma completamente a maneira como encaramos a perda. A tristeza não é ignorada, mas colocada em perspectiva diante da esperança e da promessa divina. A vida eterna em Cristo garante que nada será perdido, que cada vínculo de amor permanecerá intacto e que o reencontro será a maior alegria que poderíamos imaginar. É uma esperança que consola e fortalece, permitindo que cada dia vivido seja preenchido com fé e confiança, mesmo quando a saudade insiste em apertar o peito. Esse é o conforto que a palavra de Deus oferece, uma certeza de que o amor verdadeiro não termina com a morte, que a vida continua além do que podemos ver e que a eternidade é um lugar de comunhão completa. Por isso, mesmo diante da dor da perda, podemos caminhar com esperança, sabendo que a morte não tem a última palavra. O que nos espera é um reencontro cheio de alegria, paz e celebração. E é essa promessa que nos mantém firmes até o grande dia, quando a eternidade se abrirá diante de nós, sem mais despedidas. E agora, eu quero saber de você como você lida com a saudade de alguém que já partiu. Já sentiu o coração apertado, pensando em um reencontro que parece distante? Deixe nos comentários suas experiências, suas memórias e suas reflexões sobre esse tema tão profundo. Queremos criar um espaço de esperança e fé, onde cada história possa inspirar e confortar outras pessoas. E se este vídeo trouxe algum consolo ou clareza para você, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Cada gesto de carinho ajuda a espalhar a esperança que a Bíblia nos traz sobre o reencontro eterno. Muito obrigado por assistir até aqui, por estar presente e por abrir seu coração para refletir sobre o amor que atravessa a morte. Seu comentário e seu apoio fazem toda a diferença. E juntos podemos fortalecer a fé uns dos outros enquanto aguardamos o grande dia da reunião com aqueles que amamos.